Boa tarde, vereador Paraná. Boa tarde, vereador Henrique. O vereador Paraná é membro da comissão como relator. O Kiki, membro da comissão. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde aos nossos analistas do Legislativo. Doutor Alexandre, nós convidamos o senhor para que estivesse conosco aqui nessa tarde, porque aqui existe uma CPI que nós estamos apurando o fechamento das unidades de pronto atendimento e a responsabilidade também de se abrir uma UPA por falta de médico. Então, inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse seu nome completo e a função que o senhor ocupa na Prefeitura Municipal. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Alexandre Carreira Martins. Alexandre Carreira Martins Gonçalves, eu sou procurador municipal da Prefeitura de São Paulo, de São Carlos, e desde 23/5/2016. Iniciados os trabalhos, o presidente dessa comissão, vereador Lucão Fernandes, agradeceu a presença do depoente, solicitando que o mesmo cesse seu nome por completo, bem como o cargo em que ocupa na atual administração. Aí, você já tem aí, né? Você vai colocar. Tá. Doutor Alexandre, como relator dessa CPI, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, bem como da doutora Gabriela, e dizer que esse depoimento que será colhido hoje será de grande importância para os nossos trabalhos. Eu vou dar início às perguntas, doutor, e o senhor sinta à vontade a responder da forma que o senhor bem entender, ou se não quiser responder também. Tá. Doutor, eu queria que o senhor nos informasse o número de procuradores que atuam juntamente com o senhor na Procuradoria-Geral do Município na área civil. Só esclarecendo, na PGM, ela é dividida entre PGM, a Procuradoria-Geral do Município, e a Divisão Judicial. Na Procuradoria-Geral do Município, nós somos encarregados por trabalhar com todos os processos administrativos. Então, somente na seara administrativa. Lá na PGM, onde eu estou lotado, em meados, finalzinho de acho que maio, a doutora Gabriela fez parte da PGM. Anteriormente, de carreira, era só eu que era lotado na PGM. O resto é na divisão judicial. Na divisão judicial, eles têm uma divisão entre áreas. Salvo engano, quem está na área civil lá é o Dr. Bonfim, Dr. Rafael e a doutora Silvia. Tá. Questionado pelo relator dessa comissão sobre quantos procuradores atuam na Procuradoria-Geral do Município na área civil, o depoente informou que a Procuradoria-Geral do Município é dividida entre a própria PGM, a própria Procuradoria-Geral do Município e a Divisão Judicial. Informou que na PGM atua, e aí o nome desses procuradores que o senhor informou atuam na área civil. Civil na divisão judicial. Tá. Informou que na divisão judicial atuam na área civil. Doutor Bonfim. Isso. Doutor Eucir Bonfim. Eucir Bonfim. Doutor Eucir Bonfim. Isso. A doutora Silvia de Paula Nascimento, salvo engano.
Silvia de Paula Nascimento. A doutora Gabriela. Não, aí é a doutora Silvia, doutor Rafael, Rafael Tadeu Braga. Doutor Rafael Tadeu Braga. Isso. E tem o doutor Zanetti também. Doutor Zanetti. Põe só assim que depois a gente... É Valdemar Zanetti. Doutor Valdemar Zanetti. E o senhor, né? Isso, não. E eu e a doutora Gabriela atuamos na PGM na parte administrativa. Ah, tá. Então são o doutor Zanetti, o Rafael, esse é o Cir, Bonfim. E na área o depoente juntamente com a doutora Gabriela de Arruda Leite. De Arruda Leite. A doutora Gabriela de Arruda Leite atuam na PGM em processos administrativos. Ponto. E doutor, apesar de até parecer um pouco óbvio, mas eu gostaria que o senhor explicasse as atribuições, então, no que se diferencia. Seria somente o senhor, bem como a doutora Gabriela, atuam em processos administrativos internos, quer seja junto à Câmara e com outros órgãos em pareceres, manifestações administrativas, e já a divisão judicial atua junto ao judiciário. Isso, seria correto. Isso? Correto. Tá. O depoente ressaltou que os procuradores da divisão judicial atuam junto ao Poder Judiciário. E os da PGM somente em processos administrativos. Tá. Doutor, o senhor que atua, o senhor bem como a doutora Gabriela, né? Mas a pergunta é para o senhor, que atua junto a esses processos administrativos. O senhor tomou conhecimento, o senhor teve conhecimento, tem conhecimento de um processo, o processo 30.380/2017, que foi de contratação de médicos plantonistas, que contratou a associação OMESC, a empresa OMESC. O senhor teve conhecimento desse processo? Tem conhecimento? Não, nesse processo eu não atuei nele, não tem nenhum parecer jurídico meu assinado no sentido de contratação ou não contratação. O que eu fiquei sabendo foi pela imprensa só. Tá. Questionado pelo relator dessa CPI, seu depoente teve conhecimento do processo 30.380/2017, que versa sobre a contratação de médicos plantonistas que contratou a associação denominada OMESC, o depoente informou não ter tido conhecimento do processo e as poucas informações que teve sobre o mesmo foi através da imprensa. E o senhor, em algum momento, o senhor foi consultado acerca
desse processo, doutor, dessa contratação? O senhor foi consultado por alguém da prefeitura? Você diz da UMESC? Não, senhor, sobre essa contratação. Foi feita uma contratação Sim. sem licitação dessa empresa, né? E eu gostaria de saber se o senhor foi consultado sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade, sobre a lisura desse processo em algum momento. Não, sobre esse processo não ficou sobre a minha guarda, nem fui consultado para exarar nenhum tipo de parecer, nenhum tipo de manifestação. Tá. O senhor não participou de nenhuma reunião para... Não, tá, por causa da UMESC. O depoente informa ainda que jamais foi consultado acerca da legalidade do processo por qualquer pessoa da prefeitura. Tá. E que não participou de nenhuma reunião, que não participou de qualquer reunião para tratar do aludido processo. Doutor, o senhor teve conhecimento do parecer do Tribunal de Contas do Estado e que trouxe aí um impedimento para que a prefeitura continuasse contratando médicos por RPA? Chegou ao seu conhecimento? Sim, esse é um outro processo que a gente tem apartado lá da prefeitura, no qual constituíram-se uns autos do Tribunal de Contas do Estado, no qual, que acredito em meados, não sei precisar a data, acho que de setembro, veio essa decisão e nós oficiamos a Secretaria de Saúde para que cessasse esse tipo de contratação. Tá, então com relação a essa manifestação do Tribunal de Contas, o senhor exarou um parecer ou o senhor oficiou a Secretaria de Saúde para que cessasse a contratação de médicos? Isso. Na verdade, eu acredito que não tenha sido um parecer jurídico em virtude do excesso de trabalho da época, que haviam também outras complicações, como acho que, salvo engano, o transporte público estava um pouco tumultuado. Foi um despacho no qual eu encaminhei para ele tomar ciência da decisão do Tribunal de Contas, no qual fazia essa indicativa e que para que a Secretaria tomasse providências junto à Secretaria de Administração e Gestão. Doutor, isso aí para cessar a contratação de médicos por RPA, né? Isso. O senhor foi nessa gestão? Não, foi na gestão passada. Foi na gestão passada. O senhor... Foi meado, salvo engano, de final de setembro de 2016. Final de setembro de 2016. Isso. Tá. O depoente foi questionado pelo relator dessa comissão se tomou conhecimento do parecer do Tribunal de Contas do Estado que indicava a necessidade de suspensão da contratação de médicos pelo regime RPA na cidade de São Carlos. O depoente informou que tomou conhecimento do referido parecer, momento em que, por meio de despacho, isso, correto, notificou a Secretaria Municipal de Saúde a suspender a contratação de médicos pelo regime de RPA. O depoente informou ainda
que a referida que sua manifestação se deu em meados do mês de setembro de 2016. Ponto. Doutor, tudo bem, o senhor fez despachou, né, junto à Secretaria Municipal de Saúde, e o senhor disse que para suspender a contratação. E o senhor disse também para suspender os pagamentos? Não, quanto aos pagamentos não houve manifestação minha Tá. para suspensão ou para efetivação do pagamento. Tá. Então, isso não... Tá, então naquela época não teve. E depois daquele momento, em algum momento o senhor se manifestou contrariamente ao pagamento desses médicos? Não, depois com a troca da gestão, né, o único contato que eu vim a ter com esse processo novamente foi quando, junto ao Ministério Público do Estado, foi marcada uma audiência no qual compareceu a comissão da Câmara aqui de Saúde, no qual o promotor de justiça exigia o comparecimento de um procurador do município. E lá estava sendo discutido nesse inquérito exatamente isso, quais medidas iam tomar, não só se tratando também de RPA, porque, salvo engano, nesse inquérito também tinha contratação de médico temporário. Então foi só nesse momento, que agora em 2017, que os autos retornaram e que eu fiz uma manifestação. O senhor fez? Na verdade, eu fui na audiência, aí juntamente com a secretária de administração, nós colocamos alguns pontos para o promotor de justiça, que nós entendíamos que estar equivocado no TAC, e fizemos uma contraproposta, baseada, fundamentada no entendimento do Tribunal de Contas da União, no qual ele, na esfera federal, ele utiliza o credenciamento público. Contudo, o MP não aceitou essa contraproposta, encerrou as negociações e apresentou uma ação civil pública. Nesse momento, minhas atividades nesse processo ou em qualquer outro foram encerradas. O depoente informou também que, em sua manifestação junto à Secretaria Municipal de Saúde, não solicitou em nenhum momento que não se pagasse os médicos que já haviam trabalhado sob o regime de RPA. Informou que participou de audiência no Ministério Público do Estado e, após, apresentou contraproposta ao MP, apontando a possibilidade de contratação de médicos por meio de credenciamento público. Correto. Vírgula. Proposta esta que não foi aceita, vindo a ser proposta ação civil pública contra os... A ação civil pública foi contra o Paulo e contra o Barba ou só contra o Paulo? Não, foram os dois, porque a contratação de RPA, ela acho que data desde meados de 2007. Tá. O início. Ação civil pública contra os dois últimos prefeitos. Informou ainda que, após
apresentação de tal proposta ao MP, não se manifestou mais sobre tal contratação de médicos. Doutor, em sua manifestação que se deu em meados de setembro, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o senhor já disse, e eu não quero ser aqui ficar, na verdade, forçando, que a gente precisa perguntar mesmo. Uhum. Mas o senhor, em algum momento nessa manifestação, o senhor disse para eles desacelerarem a contratação de médicos para adequar o sistema? Ou o senhor disse que a partir daquele momento para suspender totalmente a contratação? Olha, eu não me recordo ipsis literis, mas acredito que eu tenha colocado lá que, em virtude da manifestação do Tribunal de Contas, que a Prefeitura deveria se adequar a um outro tipo de contratação que não é RPA, tendo em vista toda a indicativa que veio do Bojo, que a decisão ela é uma decisão bem consubstanciada do Tribunal de Contas. E indiquei que a Secretaria de Saúde trabalhasse em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoal quanto à contratação via concurso público, porque já haviam sido realizados alguns, salvo engano, em 2015, e também tinha um encerrando em 2016, para que isso continuasse. Tá, perfeito. E doutor, o senhor, nesse parecer, o senhor se recorda se o senhor pediu para que aqueles médicos que já estavam contratados pelo regime RPA fossem dispensados? Não, acho que não houve uma manifestação nesse sentido, não. Questionado pelo relator dessa comissão, se o depoente, em sua manifestação que se deu em meados de setembro de 2016, junto à Secretaria Municipal de Saúde, pediu que a Secretaria suspendesse totalmente a contratação de médicos por RPA, ou diminuísse o número de contratações buscando uma adequação acerca do caso, o depoente informou que sua manifestação foi no sentido de que aquela secretaria se adequasse a outra forma de contratação de médicos que não fosse pelo regime de RPA. Informou também o senhor, no despacho, o senhor mencionou os concursos que estavam abertos? Ou o senhor não se recorda? Não me lembro. Eu posso pegar nos autos, porque está documentado. Tá, o senhor poderia, doutor, por gentileza, juntar esse despacho? Posso. Tá, então fica requerido desde já pela comissão. Relator dessa comissão solicitou ao depoente fosse juntado
o referido despacho nos autos desse processo. Doutor, no momento do fechamento dessas UPAs aí, houve alguma uma solicitação de parecer, alguma consulta, ainda que informal, do senhor acerca da legalidade do fechamento dessas UPAs? Não, para mim não. Tá. E com relação à abertura de UPAs, o senhor em algum momento foi questionado, foi indagado? Também não. Tá. O relator dessa comissão solicitou, indagou ao depoente se em algum momento fora consultado, ainda que de forma extraoficial, sobre o fechamento de UPAs em nossa cidade. O depoente informou que jamais foi questionado ou consultado sobre abertura, sobre fechamento ou abertura de UPAs em nosso município. Ponto. Doutor, o senhor na condição de procurador, o senhor tem sido consultado sobre pareceres quando existe algum parecer que o senhor não assina? O senhor, ainda que o senhor não assine, o senhor é consultado sobre, que nós estamos vendo que tem um volume muito grande de projetos, inclusive chegando na Câmara, e não consta parecer jurídico de procuradores concursados, e somente do chefe de gabinete. Mas ele sempre diz que todos os pareceres exarados por ele são precedidos de reuniões com o senhor, inclusive, com a doutora Gabriela. Eu gostaria de saber se essa informação procede. Reuniões sobre os assuntos tratados no quais ele emite os pareceres dele. Não que eu me lembre. Os meus pareceres, tendo em vista da ausência do PGM, porque qual seria a estrutura correta numa procuradoria? Todo parecer ele é sob censura e não vinculante. Só que ele tem que ser remetido por um superior hierárquico. E como não tem o PGM, que faria essa função, que teria a função final de tratar de um assunto político, um viés político, os meus pareceres, eu até acho que os senhores conhecem bem, tem um tópico no qual eu coloco a ausência, porque eu estou assinando sozinho. Então, os meus pareceres, que tem os despachos também, são sozinhos. Agora, informação de assinatura conjunta, não me recordo, não. Tá. O depoente foi questionado pelo relator dessa comissão se os pareceres exarados pelo chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do município, tira o doutor Ademir Souza e Silva, são precedidos de reuniões entre os procuradores concursados. Vereador, eu só não sei se outro procurador faz isso com ele. Tá? Mas o depoente informou que jamais participou de qualquer reunião para tratar de decisões ou pareceres que foram assinados
unicamente pelo referido chefe de gabinete. É isso? Isso. Cada um assina sozinho. Salvo engano, acho que teve um que nós assinamos conjuntamente no começo da gestão, mas aí foi bem no começo, os dois juntos, mas depois disso, cada um faz o seu. Tá. Ponto. Doutor Alexandre, na verdade, a gente vai acabar se tornando repetitivo aqui um pouco nas perguntas, porque a gente se depara com um nó no problema. Então, a gente fica ali tentando liberar esse nó. Na época, meados, se não me engano, de fevereiro, o prefeito tomou a decisão. Ele alega que ele não fechou UPA, que ele não deu ordem para o fechamento das UPAs. Mas, ao mesmo tempo, ele tomou a decisão de parar com esse sistema que, por não ter se cumprido prazos, estava irregular. E que ele tomou a decisão de parar com esse sistema repentinamente e também de não pagar mais os médicos. Por isso que a gente fica insistindo nessa pergunta. O senhor saberia informar se ele recebeu do Tribunal de Contas, do Ministério Público, alguma determinação da Justiça, sei lá de qual instância que for, falando, o senhor precisa encerrar imediatamente com esse tipo de contratação, tá certo? Sem ter uma segunda alternativa. O senhor sabe se veio algum documento falando para ele que ele teria que parar? Não, quanto a isso, assim, foi como eu já relatei. A partir da virada do ano de administração para outra. Isso. Eu não tive mais contato, então eu não sei se precisar, se houve, se não houve. Essa orientação não partiu de mim, eu não tive mais contato com o processo, então eu não posso te afirmar se houve uma orientação nesse sentido, se o tribunal chegou a diligenciar lá na prefeitura quanto a isso ou não. Isso aí eu não consigo te precisar. Questionado pelo presidente dessa comissão, se em meados de fevereiro, quando ocorreram os fechamentos das UPAs do bairro Cidade de Iraci e também do Santa Felícia, houve manifestação expressa do Tribunal de Contas do Estado, vírgula, do Ministério Público ou de qualquer outro órgão determinando cabalmente que o sistema de contratação de médicos, RPA, fosse totalmente extinto no município de São Carlos, sem que houvesse outra opção para manter as referidas UPAs funcionando, se informou que não, né? Não. Que foi só no ano de 2016, em setembro mesmo, né? Isso, Tá. O depoente informou que nesse período não chegou a seu conhecimento nenhuma manifestação nesse sentido
por parte do Tribunal de Contas do Estado, mas unicamente a ocorrida em meados de setembro de 2016. O senhor... A audiência no Ministério Público do Estado acho que foi em meados de março, né, Lucão? Março. Doutor, só para não sair muito da linha aqui, antes do Lucão fazer outra pergunta, o TAC que foi proposto pelo Ministério Público em janeiro, o senhor teve conhecimento desse TAC? Dessa minuta? Olha, não, a minuta não, porque assim, na PGM, como eu era o único procurador concursado, os ofícios têm que ser recebidos por um procurador. Então eu não lembro ao certo se talvez no dia que chegou, porque aí ele pode ser recebido tanto por mim lá da PGM, quanto os outros procuradores da divisão judicial. Eu não lembro se ao certo eu recebi esse ofício do MP propondo o TAC, mas a análise a priori não foi feita por mim. Desse primeiro aí, do TAC. Eu só participei da audiência mesmo. Tá. Mas aí o senhor fez a contraproposta, né? Sim, a contraproposta foi eu que fiz juntamente com a doutora Helena, secretária de administração. Mas o senhor fez a contraproposta em cima do TAC? Foi isso? Eu acho que esse TAC já tinha tido uma manifestação nele e houveram algumas alterações já e era uma minuta modificada. Tá. Acredito que fosse isso. Informou o depoente ainda que não teve conhecimento dos termos da minuta de TAC proposta pelo Ministério Público em janeiro de 2017. Mas, desculpa, tiro mas, vírgula, né? E que sua manifestação, tira a manifestação e põe a sua contraproposta apresentada ao Ministério Público se deu sobre uma minuta de TAC já alterada, que não foi a de janeiro de 2017. Ponto. Claro. Doutor Alexandre, na época do TAC eu pude participar, né, juntamente com o senhor e outras pessoas lá. Nós estávamos vivendo um momento que nós chegamos num ponto de uma situação irregular, podemos dizer assim, que era o sistema que estava implantado aí há anos, né? Nunca respeitaram os prazos, a contratação ela é legal, mas, na verdade, eles não cumpriram os prazos. Então, diante dessa situação, no meu entendimento, quando houve essa oportunidade do TAC, e que houve por parte da Prefeitura solicitações de retirada de algumas cláusulas e algumas outras coisas que estavam inseridas nesse TAC, o objetivo do TAC era, amparado por uma autorização do Ministério Público através de um TAC, seria dar continuidade dentro da legalidade, respeitando os prazos, a contratações desses médicos. Correto? Então, tem uma pequena divergência, Lucão. Isso, é isso que eu estou perguntando para a gente poder esclarecer bem essa parte, para não ficar dúvida. Então, o entendimento era que o TAC veio com a intenção de dar um fôlego, tornando legal dentro de um prazo, um tempo para o prefeito contratar por esse sistema até que se ele adequasse, né, da forma daquele despacho que o senhor falou, dentro de um concurso público, processo seletivo, para se tornando legal e limpando esse tipo de contratação. Então, mas vamos deixar bem claro. Nesse TAC que nós fomos lá na audiência, tanto naquela que foi mais cedo, à tarde,
O que nós levantamos juntamente com a secretária doutora Helena? Naquele inquérito do MP, havia confusão, que estavam colocando tudo na mesma coisa, temporário, contratação temporária, tem uma lei municipal que regula a contratação de temporário e RPA. A nossa indagação junto ao Ministério Público, uma delas, foi exatamente isso, que não estava claro na assinatura do TAC que iria se poder continuar a contratação de RPA. O que estava mencionado lá era tão somente quanto a lei de temporário. E a contratação de temporário, ela tem alguns critérios que a administração precisa seguir. Não dá para fazer a contratação de temporário por RPA, você faz seguindo a CLT. Então, caso de licença maternidade, férias, você tem que seguir todos os requisitos. E foi isso que nós apontamos para ele. Espera aí, doutor, o que vai ser? Nós vamos poder contratar RPA? E o novo vereador estava lá, acredito que, não sei, mas nós ficamos com essa sensação que em nenhum momento ele foi categórico em se afirmar. Sim, vai poder fazer a contratação. Além de outros entraves que nós colocamos, como, por exemplo, ele queria vincular na assinatura de um TAC que a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Gestão de Pessoal ficasse responsável por auditar a Secretaria de Saúde. E o Lucão estava lá, nosso questionamento foi no sentido de que, qual a base legal para se fazer isso? Onde que consta na estrutura municipal a autorização para que uma secretaria audite a outra? Entendeu? Porque depois, a partir da assinatura de um TAC, ele vira um termo extrajudicial. Isso é como se fosse uma sentença. Mutatis mutandis é uma sentença. A partir de assinado aquilo ali, é praticamente imutável. Então, nossos questionamentos foram nesse sentido. Por quê? Todo momento, doutor, posiciona para a gente o fundamento legal. Porque se você cria uma secretaria, é para que ela tenha autonomia. Senão, não tem sentido você criar uma secretaria. Então, os questionamentos foram nesse sentido e ainda colocamos a possibilidade, com o entendimento do Tribunal de Contas da União, que chancela o credenciamento público, para que se fosse adotado como uma medida para que se pudesse fazer a manutenção, para que se não houvesse. Contudo, o MP não aceitou e entrou com a ação civil pública. Tá. O presidente da comissão questionou o depoente. Se a assinatura do TAC não traria a regularidade necessária para que se continuasse contratando médicos por RPA, evitando assim fechamento de UPAs em nossa cidade. O depoente informou que durante a audiência realizada, foi a de janeiro, foi março? Foi março. Realizada em março de 2017 no Ministério Público do Estado, foi o Dr. Sérgio Piovesan. Onde o Dr. Sérgio Martim Piovesan representava o MP, foi discutido exaustivamente as condições apresentadas.
e que em nenhum momento foi clara a posição do Ministério Público sobre os fundamentos legais que baseavam as propostas por ele apresentada. Ponto. Que havia confusão na interpretação dada aos médicos contratados por RPA e os médicos plantonistas. E que também não ficou clara, nem tampouco foi informada pelo Ministério Público a base legal para que as secretarias de Fazenda e Administração e Gestão de Pessoal. As secretarias de Fazenda e Administração e Gestão de Pessoal auditassem a Secretaria Municipal de Saúde. Ponto. Que tais fatos trouxeram insegurança para a assinatura do referido termo, uma vez que trata-se de título executivo extrajudicial. Uma vez assinado e homologado. Que o referido termo, uma vez assinado e homologado, tem natureza de título executivo extrajudicial. Extrajudicial, né? Ou judicial? Extrajudicial, né? Extrajudicial. Ponto. É porque a sentença é judicial, isso, né? Então seria um extrajudicial. Isso, e por isso que nós apresentamos a contraproposta. Tá. Para adoção do credenciamento. Tá. E pelos motivos exarados, é que a Prefeitura apresentou contraproposta, que não foi aceita. Ponto. Doutor, tem aqui em abril, em 7 de abril, o secretário municipal de saúde solicitou à prefeitura a abertura de um processo de contratação de médicos temporários ou autônomos para atender a necessidade do município. Após esse pedido do secretário Caco Colense para abertura desse processo, veio um parecer jurídico de Ademir Souza e Silva, que é o chefe da Procuradoria-Geral, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do município, e dizendo aqui, esse parecer é de junho, 9 de junho de 2017, e dizendo o seguinte: em apreciando o processo em questão, verifica-se da impossibilidade do prosseguimento com o mesmo, daí manifestar-se que a forma referendada no pedido inicial é ilegal, já exaustivamente debatido na seara da PGM. Vocês discutiram essa questão na PGM, doutor? Conforme diz aqui o parecer do doutor Ademir? Nós, procuradores, com ele? Isso. Não. Tá. Questionado
pelo relator dessa CPI. C. Procede a informação que consta as folhas 241, verso do referido processo da CPI, onde o chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Município, Ademir Souza Silva, diz em parecer que o processo de contratação de médicos temporários e autônomos foi discutido exaustivamente na seara da Procuradoria-Geral do Município, o depoente informou que jamais discutiu junto o chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Município tais procedimentos. Ponto. Doutor, eu queria... Doutor, eu queria que o senhor ficasse à disposição e bem à vontade para fazer qualquer acréscimo que o senhor entenda seja necessário nesse momento. Se tem alguma coisa que nós não perguntamos, o senhor queria dizer? Não, eu acho que é isso mesmo. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. Tá. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor nesse momento e pedir que o senhor só aguarde até seja impresso a ato para que o senhor possa ler e assinar. Então, só encerra dizendo que eu perguntei se ele teria algo que quisesse declarar e ele dispensou maiores informações. Paraná, você vai pôr um prazinho para eu preciso achar o despacho para te oficiar. Ah, sim. Já tá ali. Tá. Isso. Não, já está aí que eu solicitei o despacho, né?